adoração. Aleluia, tu és digno do mais alto louvor para sempre. Aleluia, tu és digno do mais alto louvor para sempre. Aleluia, tu és digno do mais alto louvor para sempre. Aleluia, tu és digno do mais alto louvor para sempre. Bendirei ao Senhor em tudo que em minha confio, seu nome porque Ele é bom. Bendirei ao Senhor em tudo que em minha confio, seu nome porque Ele é bom. O Senhor é bom para mim. O Senhor é bom para mim. O Senhor é bom para mim. Vamos ler, Salmos 44, versículo 1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Amém. Tudo aquilo que nós ouvimos, ele de alguma maneira, ela vai para o nosso cérebro, e o nosso cérebro é tipo um computador do mais moderno que existe, e fica arquivado lá em algum lugar lá, alguma parte do cérebro que cuida das nossas lembranças, tem lá gravado aquilo que você vê e aquilo que você escuta. Então é muito importante as coisas que nós escutamos e as coisas que nós vemos, porque depende daquilo que você escuta, vai fazer de você um fracasso na vida ou vai fazer de você um sucesso na vida. Por exemplo, uma coisa que você vê, aquilo está lá registrado na sua memória, e um momento de fragilidade na tua vida, o diabo pode trazer à tua memória aquelas imagens que você viu, e aquilo pode causar um grande dano a você, pode levar você a pecado, pode levar você a blasfemar contra Deus. Às vezes palavras que você ouviu de pessoas, que você acha, não, esquece, a pessoa falou tal coisa, aquilo eu já nem me lembro mais. Não é verdade, porque aquilo está lá gravado, e ela vai ter um efeito sobre a sua vida em algum momento da sua vida. Pessoas às vezes matam a sua vida espiritual por aquilo que elas enxergam e por aquilo que elas ouvem. Elas, ao invés de se aproximarem mais de Deus, elas se tornam amarguradas, porque elas veem coisas que não deveriam ver, e elas ouvem coisas que não deveriam ouvir, e elas se enganam ao achar que aquilo é deletado e apagado da sua mente, porque está lá. Portanto, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você vê e com as coisas que você ouve. O problema é que às vezes a gente é criado em uma sociedade não cristã, embora tenha o nome de cristã, e a gente ouve coisas demais, negativas. A gente liga a televisão e o jornal fala o tempo inteiro noticiário de coisas ruins. Você pega, lê alguma coisa, lê o jornal e lá estão notícias ruins. Aquilo fica na mente das pessoas. Tem gente que fica deprimida pelas coisas que ela escuta, tem gente que fica com medo pelas coisas que ela escuta. Os nossos ouvidos, os nossos olhos influenciam as nossas emoções, influenciam os nossos sentimentos. Eu me lembro que quando eu era criança, era muito comum uma música que o papai e a mamãe cantavam para os pequeninos, e com certeza minha mãe cantou muitas vezes comigo nos seus braços, embalando, e ela cantou aquela música, aquele cântico muito conhecido da época.
o nananenê. Nananenê que a Cuca vem pegar. Aí, a gente, quando era criança, a gente queria que uma luzinha ficasse acesa lá no nosso quarto, porque de repente a malvada Cuca pode aparecer de madrugada, na hora que a gente está dormindo, e vai cutucar o nosso pé, e vai nos tirar dali, vai nos sequestrar, nos roubar. Aquilo que nós ouvimos influencia a nossa vida. Nós ficamos com aquilo na cabeça, as emoções afloram de medo, de pavor, de pânico, por causa de algo que nós ouvimos. E o medo é gerado pelas histórias que nós ouvimos na vida. Só que tem o lado positivo, que quando a gente ouve boas histórias, aquelas boas histórias ficam impregnadas em nossa mente também. Aquelas boas histórias de fé, de coragem, de gente de Deus, de momentos de bênção, aquelas histórias do agir de Deus, do mover de Deus, da ação de Deus, das curas, dos milagres de Deus, de como Deus defendeu o seu povo. As histórias de Deus também nos inspiram e faz da gente corajosos, faz a gente levantar do momento de desânimo e de abatimento e nos coloca em pé. Estas são as histórias do grande Deus que nós servimos. O salmista, ele fala o seguinte: ouvimos, ó Deus, com os nossos ouvidos, os nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Olha, ele está dizendo o seguinte: os nossos pais, os pais de Israel contaram as histórias do que Deus fez nos seus dias, e nós ouvimos com os nossos ouvidos as histórias dos feitos de Deus, as histórias dos feitos de Deus. O que é que Deus fez nos dias dos nossos pais? Eles contaram para nós. Aquilo é empolgante, aquilo é estimulante, aquilo abençoa a nossa vida, sabe? E é tão importante nós contarmos as histórias de Deus para as pessoas, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. De alguma maneira, a fé, ela vem pelo ouvir. Se você ouve más histórias, a fé vem por ouvir as más histórias. Vem a fé no medo, a fé no impossível, a fé na incredulidade. Você acredita que aquilo é impossível, você acredita naquilo que você ouviu. A fé, a crença, vem por você ouvir. Se você ouviu coisas ruins, você crê em coisas ruins. Se você ouvir coisas boas, você crê em coisas boas. Então olha bem, o salmista fala: Senhor, nós ouvimos com os nossos ouvidos o que os nossos pais falaram para nós dos grandes feitos, os feitos do Senhor. Nós ouvimos estas coisas aí, e a fé vem por ouvir as coisas de Deus. O primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés 1500 anos antes de Cristo. Como é que ele sabia sobre a criação? Como é que ele sabia sobre o dilúvio? Como é que ele sabia sobre Abraão? Abraão viveu 500 anos de Moisés, e Moisés conta a história de Abraão. Como ele sabia dessas histórias? Como ele sabia? Veio pela transmissão oral. Adão e Eva contaram para os seus filhos sobre a criação. Adão chegou lá para Enos um dia, o seu filho, e falou para ele: olha, as coisas aconteceram desta maneira. Deus falou para mim que ele criou assim, assim, assim. Ele criou os céus e a terra. Deus, ele falou para mim que ele falou: haja luz e houve luz. Um dia Deus criou a mim, e Deus da costela tirou, formou a tua mãe, e contou para eles as histórias de Deus. E assim as histórias foram passando até chegar em Abraão, e Abraão encontrou a Isaac, Isaac a Jacó, e Jacó aos seus 12 filhos, e os filhos aos filhos, e aos filhos, e aos filhos, e aos filhos, e chegou a Moisés, e Moisés resolveu escrever estas histórias aí. Com certeza cada um deles contaram as histórias. Josué contou as histórias das libertações de Deus. Davi falou das histórias das vitórias nas guerras. Os reis de Israel contaram as histórias, e vieram os livros, e vieram crônicas, e vieram os livros de reis, e 1º e 2º Samuel, e Neemias conta a sua história, e Esdras conta a sua história, e cada um deles conta a sua história, e Ruth conta a sua história, e Esther conta a história, e os salmos vêm contando coisas do que Deus fez, e os profetas, e lá está Jonas escrevendo sobre uma cidade que se volta para Deus, mesmo ele sendo um profeta rebelde. As histórias do povo de Deus, as histórias de Deus na história,
Deus escrevendo a história através de pessoas. Eles contavam para os seus filhos: olha o que Deus fez, olha o que Deus realizou, olha os milagres do Senhor, olha como Deus parou o sol, olha como Israel passou pelo mar em terra seca, olha as vitórias que Deus deu ao seu povo, quando Gideão saiu com 300 e no campo de batalha teve uma vitória sobre milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor estava conosco, porque o Senhor é homem de guerra, porque o Senhor dá vitória ao seu povo, porque o Senhor cumpre as suas promessas, porque aquilo que Deus falou vai acontecer em nossa vida. Ele falou que 1000 cairiam do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. E contavam as histórias dos feitos de Deus para os seus filhos. As histórias dos feitos de Deus produzem fé na gente. Porque quando você está para baixo, e você lê a Bíblia, e você ouve as histórias de Deus, a tua fé cresce. Você está desanimado, você fica com coragem. Você está doente, você começa a ler os evangelhos, e começa a ver os milagres, as curas, as coisas que estavam acontecendo. Você pode imaginar Bartimeu na igreja, ficou conhecido, a Bíblia diz o seu nome, e alguém lá no culto, na igreja talvez de Jerusalém, pergunta para ele: Bartimeu, me conta aí o que aconteceu com você. E Bartimeu fala: olha, eu era cego, eu nasci normal, mas em algum momento da vida, ele contou lá a sua história, eu fiquei cego. E você sabe que para o cego, a gente não tinha lá muita esperança na vida, porque você sabe que o cego não consegue trabalho, a gente não tem como trabalhar em um lugar. Então a opção que eu tive foi viver de esmolas. Eu ficava lá naquela estrada lá, sabe? Ficava lá esperando, perto de Jericó, ali eu ficava esperando que alguém tivesse pena de mim, e as pessoas passavam, eu ouvia barulhos na estrada, e eu falava: tem misericórdia de mim, e alguém jogava uma moedinha lá na minha capa. Mas você sabe que de repente começaram a surgir umas histórias inesperadas. Alguém falou que ouviu falar que tinha um homem aí, chamado Jesus, que estava curando gente em todo lugar, e falou inclusive que ele curou alguns cegos. Falaram que ele até cuspiu no rosto de um cego, nos olhos de um cego, e quando ele colocou a saliva lá, os olhos do cego se abriram. Eu fiquei impressionado com aquelas histórias lá. Mas eu sou cego, eu sou mendigo, como encontrar este homem? Mas um dia eu vi um barulho na estrada, alguma coisa diferente. Não era o barulho normal do dia a dia, eram milhares de pessoas. E eu comecei a ouvir aquele barulhão de milhares de pessoas, aquelas conversas e gente passando, e eu e meu amigo perguntamos: o que está acontecendo aqui? Me fale, porque esse barulho? E alguém de repente falou: não, é Jesus de Nazaré. Ele está passando, está vindo aqui, está 200 metros daqui, uma multidão, milhares de pessoas estão à frente, atrás, todo mundo ao seu lado. E ele pensou, falou com seu amigo: olha, você ouviu isso daí? Eu ouvi tantas histórias sobre ele, é a chance da nossa vida. Ele vai passar a estrada tão estreita, ele vai passar perto da gente, vão começar a gritar. E os dois começaram a gritar, e ele falou, contou para a pessoa lá da igreja, e eu e meu amigo começamos a gritar o mais alto que nós conseguíamos, a pleno pulmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, de nós. Tá certo que as pessoas falavam para a gente: cala a boca, cego, fica quieto, ninguém liga para você, você é um mendigo. Mas de repente alguém segurou no meu braço e falou: vamos, tem bom ânimo, Ele está chamando você.
Eu de um salto pulei, esqueci a capa, esqueci o passado, esqueci tudo, esqueci as moedas que jogaram e fui levado num instante até onde ele estava. E quando eu cheguei ali, parece que havia uma atmosfera diferente, parece que eu senti alguma coisa passar pelo meu corpo, um arrepio dentro de mim, e aquela voz falou comigo. Eu não o enxergava, mas falou com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido alguém falar, e falou: o que você quer que eu faça para você? Havia carinho, amor naquela voz. E eu falei: Senhor, que eu torne a ver. Imediatamente os meus olhos se abriram, e até hoje eu estou enxergando você aqui do meu lado perfeitamente. Sabe por quê? Quando nós contamos as histórias de Deus, desperta a fé no coração. As pessoas começam a ouvir: Deus pode fazer, Deus é um Deus de milagres. Aquilo que Deus fez da vida do outro, Ele pode fazer na minha vida também. Aquilo que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje também, porque Deus é imutável, Ele jamais muda, Ele não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Não há mudança nele. As obras que Ele fez no passado, Ele está disposto a fazer no presente, Ele está disposto a fazer na minha vida, na sua vida. Meu querido, as histórias de Deus, as histórias de gente consagrada, as histórias de gente que orava, as histórias da igreja, as histórias de John Wesley, as histórias dos avivamentos, as histórias dos metodistas que pregaram por toda a Inglaterra, em todas as aldeias, na época de Wesley, livrando a Inglaterra de uma guerra terrível, levando o evangelho a milhares de pessoas. Diz que na época de John Wesley, de cada 6 casas na cidade de Londres, uma delas era uma taberna, um lugar que vendia bebidas e tinham coisas imorais e tantas coisas que não eram boas, mas os metodistas saíram pregando de vila em vila, de cidade em cidade, e encheram o país com aquela boa nova do evangelho, e Deus trouxe um avivamento naquela terra, e milhares de pessoas se voltaram para o Senhor. A vida social mudou, os orfanatos surgiram, George Miller e tantos outros, cuidando de crianças, prostitutas sendo transformadas, tabernas sendo fechadas, o mover de Deus na história. Quando a gente ouve as histórias de pessoas, de David Brenner, que foi pregar aos índios, e ele demorava 15 dias no meio da floresta para chegar na pequena vila para comprar pão. Quando ele levava o pão, 15 dias depois chegava na aldeia que ele pregava, o pão já estava velho, embolorado. Mas o que importava era a paixão por aquelas vidas. O único intérprete que ele conseguiu era um índio bêbado, que caía de tão bêbado que estava, caía do cavalo várias vezes enquanto interpretava a mensagem do missionário, mas que aquela mensagem trouxe um avivamento no meio dos índios, por causa da unção e da consagração que havia na vida de David Brenner. Aquilo que nós ouvimos nos inspiram. O mesmo Deus é o nosso Deus, o Deus que fez milagres é o nosso Deus, o Deus que curou é o nosso Deus, o Deus que transformou países é o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Quem é que pode deter o nosso Deus? Quem é que pode falar o que fazes? Agindo eu, disse o Senhor, quem é que pode impedir? Se Deus falar que vai abençoar, ninguém pode amaldiçoar aquela pessoa que Deus abençoa. Não era um Deus diferente, era o mesmo Deus de hoje, porque Deus não muda. O homem pode mudar, mas Deus jamais muda. Você pode falar o seguinte: nós estamos vivendo em uma outra época, mas Deus é o mesmo, meu amado. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor que fez no passado pode fazer hoje. O Senhor Todo-Poderoso é o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor. O Senhor falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele falou 3 gerações seguidas. Ele não é um Deus do passado, Ele não é um Deus de mortos, Ele é um Deus de vivos. Ele é o nosso Deus, meu amado. Ele pode fazer novamente.
Ele pode operar milagres, Ele pode curar os paralíticos e cegos, Ele é o mesmo Deus, não há outro Deus além do Senhor. Quando nós vemos e ouvimos as histórias do que Deus faz, a nossa vida muda, nós temos coragem, nós temos esperança, nós temos ânimo, nós temos fé. Se você quer crescer, escolha o que você vai ouvir, isso vai mudar a sua vida. Sozinho contigo.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente nesta manhã. Espero que Deus esteja abençoando a tua vida através do nosso programa. Queria orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma destas pessoas que estão me assistindo neste dia. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja trazendo paz, alegria para este coração, curando, Senhor, as enfermidades emocionais, as enfermidades físicas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Queria convidar você também para visitar a Igreja Bíblica da Paz, em São Paulo. Nós temos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Temos cultos também às terças-feiras, às 8h30 da noite. E também aos sábados, às 8h30 da noite, tem o galpão. Você vai ser impactado pela palavra de Deus, pela presença do Senhor em nosso meio. Também eu quero convidar você a me seguir nas redes sociais. Você pode acompanhar o nosso programa no YouTube. É só você entrar lá agora, logo após o programa, e assistir novamente o nosso programa, tá bom? Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos: Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7. Ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.